Os romanos, por óbvio, não eram cegos nem estúpidos. De longe, acompanhavam a movimentação das tribos e conheciam os verdadeiros aliados, prontamente identificando os focos do perigo. E Boudica era, para eles, uma ameaça perigosa e bastante real. Diante do risco iminente, Marcus Tito caminhava de um lado a outro na tenda que mantinha no acampamento do exército romano. Segurava em mãos a carta de Caio Suetônio Paulino, governador da província, que se encontrava em campanha na ilha de Mona, com a missão de destruir bosques sagrados e santuários druidas. Marcus parou na entrada da tenda e olhou para a tranquilidade do lado de fora. As árvores estavam quietas, os pássaros soltavam trinados esporádicos, em harmonia uns com os outros, e a brisa fresca espalhava o aroma adocicado das flores. Olhando aquela paisagem serena, não poderia dizer que, em algum lugar daquela província, os campos se manchavam de sangue e a morte governava o destino dos homens. Segurando o rolo de papiro que continha a indesejada mensagem, montou em seu cavalo e partiu em direção ao palácio de Alana. O rei e a rainha encontravam-se no salão principal, conversando sobre o que pareciam ser estratégias de guerra. Ele pediu licença e entrou. "General!" exclamou Cartimandua, fitando-o com ansiedade. "Aproxime-se. Temos assuntos urgentes a tratar." "Sei o que vai me dizer", rebateu ele, não sem uma certa irritação. "Pelo visto, também estão a par da morte do rei Prasutagus. E das consequências que daí poderão advir para todos nós", acrescentou Velocatus. "Prasutagus era aliado de Roma", prosseguiu Cartimandua, "mas Boudica nunca escondeu sua repulsa aos romanos." "Por enquanto, nada podemos fazer", falou o general. "A ordem é aguardar os acontecimentos." "Somos aliados de Roma", lembrou o rei. "Espero que o imperador saiba reconhecer nossa lealdade em caso de invasão." "Não acredito que Boudica tenha interesse em brigância", observou o general. "Ao menos por enquanto, creio que ela se voltará contra as tribos mais próximas." "Mas general, temos pessoas competentes cuidando de Boudica." Arrematou ele, com impaciência, e acrescentou: "E agora, se me dão licença, vim para ver Alana." Marcus Tito encontrou a princesa na cabana de Marva, que exibia um semblante mais sereno e parecia respirar com mais facilidade. Sentada em uma cadeira ao lado da cama da moça, Alana observava Kelvin limpar seu ferimento, acompanhando, atentamente, cada movimento do druida. De tão absorta, não percebeu, a princípio, a chegada do general. Contudo, Kelvin sentiu a agitação da energia no ambiente e logo notou, mesmo sem ver, uma presença estranha junto a si. "Como ela está?" indagou Marcus, afagando a cabeça de Alana. "Melhor", respondeu ela, virando-se para ele com um sorriso forçado. "Ela vai sobreviver", esclareceu Kelvin secamente. "Que bom. Veio me buscar para nosso treino diário?" indagou Alana, notando o mal-estar que Kelvin e Marcus reciprocamente sentiam. "Se for de seu desejo." "É claro que é." "Kelvin tem tudo sob controle, não tem, Kelvin?" "Sim, princesa. Não se preocupe com nada. Pode ir." Alana acompanhou o general com uma certa apreensão. A notícia da morte de Prasutagus já havia corrido todas as tribos, e era impossível que ele não soubesse de nada. Partiram em silêncio, algo incomum quando os dois se reuniam. Mas nem Alana queria falar, nem Marcus Tito parecia disposto a iniciar uma conversa. O treino foi muito proveitoso, pois Alana demonstrava, cada vez mais, sua aptidão para as armas, algo que encantava e assustava Marcus ao mesmo tempo. Ao final, exaustos, beberam água e deitaram-se à sombra de uma árvore para descansar. "Você foi muito bem hoje", elogiou ele, com seriedade. "Creio que já está pronta." "Você acha?" Animou-se ela. "Já posso lutar."
pode. Só nos resta saber contra quem. O sorriso de animação despencou de seus lábios, deixando em seu lugar uma ruga de gravidade. É só jeito de falar, ela tentou desculpar-se. Não, não é. Não sei se é experiência ou pressentimento, mas sinto uma movimentação estranha no ar. Temo que, em breve, você se volte contra mim. Isso nunca vai acontecer, nunca. Haja o que houver, esteja onde estiver, lutando contra quem for, jamais erguerei a espada contra você. Não sei. No fundo, somos inimigos. Isso não é justo. Temos sentimentos um pelo outro. Ou não temos? De minha parte, sim. Muito mais do que eu gostaria. De minha, também. Você sabe disso. Gosto de você de verdade, mais até do que gostava de Marlon. Não precisa mentir para me agradar. Não estou mentindo. Ele guardou silêncio, apreciando as flores mudinhos que a brisa sacudia nos galhos acima deles. O rei Prazutaguz está morto, disse ele subitamente. Eu sei, ela achou melhor não mentir. Sua mãe está com medo. E o governador, preocupado. E o que significa isso? Marcus, o que está tentando me dizer? Que, talvez, seja hora de eu partir. Partir? Repetiu ela, assustada. Ele não respondeu de imediato. Voltou a olhar para as flores, que continuavam a se balançar no mesmo ritmo. Estendeu o braço para o lado e alcançou a mão de Alana, que apertou com força, puxando-a para junto de si, deitando a cabeça dele em seu ombro. Já servi em vários lugares, contou ele, pensativo. Iniciei minha carreira na África proconsular, aos 17 anos, e depois viajei para o leste, para Jerusalém, onde conheci Jesus. Jesus. Já lhe falei dele. Jesus, um judeu, grande líder, que conquistou muitos adeptos por toda a Judeia. Infelizmente, foi crucificado. Por quê? O que ele fez de tão terrível? Naqueles dias, as pregações do Nazareno, como era chamado, irritaram muitos judeus importantes. Eu estava em Jerusalém quando vi entrar na cidade, aclamado por toda a população. Não sabia quem era e perguntei a um judeu, que acompanhava a comitiva. Em troca de alguns favores, ele me disse que o recém-chegado era o Nazareno, que se chamava Jesus e que estava ali para as festividades da Páscoa. Como eu já havia ouvido falar em Jesus, procurei um dos sacerdotes do templo e tentei lhe vender a informação. Você fez isso? Ele assentiu. E o que aconteceu depois? Não sei. O homem não me deu muita atenção, já sabia quem era Jesus e o que ele fazia ali. Só sei que, pouco depois, ele foi crucificado, mas a história não acabou por aí. Mesmo morto, Jesus ainda tem influência, pois os cristãos, que são seus seguidores, se tornaram inimigos de Roma. Interessante. Mas o que isso tem a ver conosco? Tudo ou nada. Os cristãos perderam seu líder, mas não desistiram de suas ideias e, por isso, são perseguidos e mortos. Embora Roma não se envolva diretamente nessas perseguições, deu liberdade aos magistrados locais para sufocarem as aglomerações cristãs da forma que acharem mais conveniente. As punições vão desde simples proibição da prática dos cultos até execuções coletivas. Ela silenciou, refletindo nas palavras dele, sentindo uma angústia que se espalhava pelo peito. Nada sabia sobre os cristãos, mas conhecia bem o poder opressivo dos romanos. Por que está me contando isso? Indagou, já sabendo a resposta. Porque temo que o mesmo se repita aqui. O imperador é implacável com os inimigos e não hesitará em punir os bretões ferozmente, em caso de uma rebelião. Tenha cuidado. Naquele momento,
Tanto ela quanto ele tiveram certeza do que significava a morte de Prasutagus. Marcus, finalmente, admitira para si mesmo que preparara para a guerra uma revolucionária que poderia ser perigosa. Mais do que tudo, estava certo de que Alanna deixaria Cartimandua para seguir Boudica, sujeitando-se a toda sorte de perigos e enfrentando a morte nos campos de batalha. E, ainda que sobrevivesse, ela era uma princesa, filha de uma rainha aliada de Roma que, deliberadamente, resolvera se voltar contra a própria mãe e o império. Não haveria perdão para ela. Para Alanna, por sua vez, ficou claro que Marcus sempre soubera de suas intenções e, mesmo assim, não desistira de ensiná-la, o que demonstrava um amor verdadeiro. Nunca vou lutar contra você, reafirmou ela, após alguns poucos segundos de contida emoção. Juro não por gratidão, mas pelo amor que tenho a você. Ele meneou a cabeça e acrescentou com tristeza. No fundo, eu sempre soube o que você queria, mas enganei a mim mesmo, acreditando que esse momento nunca chegaria. Agora, porém, com a morte de Prasutagus e a recusa de Boudica em ceder suas terras a Roma, creio que se aproxima um tempo de guerras e morte. Você não pode ter certeza. Ah! Mas eu tenho. E creia-me, Boudica não poderá vencer. Mais uma vez, ela silenciou. Olhava para ele com respeito e admiração, sentindo o coração doer ao pensar em separar-se dele. Você disse que talvez tenha que partir, lembrou ela. Foi chamado de volta a Roma. Não. Devo seguir para Londinium. Por que Londinium? Porque é a capital de toda a Britânia romana. A menção de uma parte da terra dos celtas como uma capital romana deixou uma marca de repulsa em Alanna. Mesmo sem querer provocar uma briga, não foi capaz de resistir e rebateu friamente. A Britânia, como vocês chamam, jamais será romana. Não se iluda, minha querida. A Britânia, como nós chamamos, há muito tempo é, e continuará sendo, uma província romana. Estava ali a fronteira entre amor e dever, no limiar de algo que tanto Alanna quanto Marcus jamais conseguiriam ultrapassar. Naquele momento, ambos compreenderam que a separação era inevitável, como única forma de manter, intactos, o dever de lealdade ao povo e o amor que sentiam um pelo outro. Eles só não eram inimigos porque se amavam, mas havia uma rivalidade de ideias e de posição política que ambos jamais seriam capazes de superar ou romper, ainda que isso lhes custasse um preço alto em felicidade e, quem sabe, a própria vida. Capítulo 27. Foi com as lágrimas nos olhos que Alanna se despediu de Marcus Tito. Uma semana depois, ele partiu para Londinium, carregando no coração uma enorme sensação de perda e o indescritível medo de nunca mais tornar a vê-la. Alanna deixou-se ficar à janela de seu quarto, imaginando os passos que ele percorreria a caminho da capital e os perigos que, porventura, encontraria no caminho. Depois de muito tempo, suspirou profundamente e dirigiu-se para a cabana de Marva. Entrou em silêncio e acercou-se do leito, onde outra serva dava a Marva um caldo fumegante e perfumado. Marva estava mais pálida do que nunca, os olhos afundados em feições lívidas e cadavéricas. Ao vê-la, a antipatia que o sempre sentira por ela não retornou. Era estranho olhá-la e, em vez de repulsa, sentir compaixão e tristeza. Está melhor? Indagou ela, tomando a tigela das mãos da criada e dispensando-a, pondo-se, ela mesma, a servir a sopa a Marva. Marva assentiu, e as lágrimas desceram em silêncio. Eu sinto muito, disse, a voz sumida, quase inaudível. Não foi culpa sua ter sido esfaqueada. Não. Sinto muito por todo o mal que lhe fiz. Do que está falando? Tornou Alanna, com desconforto. Você sabe. Pode ser que sim, mas gostaria que você mesma me dissesse. Fiz o que sua mãe mandou, confessou ela, após alguns minutos de constrangimento.
Alana continuava a servir-lhe a sopa devagar e não se alterou com as palavras de Marva. Sabia bem o que estava por vir. E o que minha mãe mandou? Questionou Alana, fingindo ignorância. Que eu a vigiasse. E lhe desse conta de todos os seus passos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E você fez isso muito bem, não foi? Não tive escolha, admitiu, envergonhada. Acho que sempre temos escolha. Talvez. Mas não é nisso que pensamos quando recebemos ordens da rainha. Ordens e uma promessa de recompensa. Ou será que estou enganada? Não. Mas a recompensa é só uma compensação pelo medo e nos dá a ilusão de que temos uma opção. A verdade, porém, é que tudo está a serviço do medo. Está querendo me dizer que só aceitou me vigiar por medo de minha mãe, e que aproveitou para obter uma recompensa, como forma de compensação por esse medo. Não. Estou dizendo que eu tinha duas opções. Ou a vigiava e era recompensada, ou me recusava e era castigada. Diga-me, princesa, no meu lugar, que decisão tomaria? Entendo a sua posição, Marva, mas eu preferiria ser punida a trair minha princesa. Eu estava sendo leal à rainha. Por medo, mas leal. Alana olhou para ela com uma certa desconfiança, embora conseguisse entender sua posição. Enfrentar a rainha não era algo fácil de se fazer, coisa que ela só conseguia porque era sua filha. Assim mesmo, fora duramente punida por causa de Marlon, mas a mãe jamais atentaria contra a sua vida nem mandaria machucá-la. Minha mãe, provavelmente, espera que você se recupere e retome suas atividades ao meu lado. Ela me julga uma inútil, pois nunca consegui conquistar sua confiança. Duvido que ainda me queira a seu serviço. E você está me contando isso por quê? Se antes não confiava em você, agora, muito menos confio. Porque não vou mais servir aos propósitos da rainha. Sei que foi você quem me salvou a vida, e agora lhe tenho uma dívida de sangue. Você não tem dívida alguma comigo. Tenho sim. E quero pagar-lhe com lealdade. Não sei se posso confiar em você. Eu sei lutar. Meu pai é soldado no exército da rainha. E o que isso tem a ver comigo? Sei que você vem aprendendo o manejo da espada com o general romano. Posso lutar a seu lado, se você desejar. Lutar a meu lado contra quem? Contra quem quer que nos ataque. Não foi para defender Brigância que você aprendeu a guerrear. Alana engoliu em seco. Podia até ser que, por gratidão, Marva estivesse disposta a trocar a lealdade à rainha por ela, mas ambas se encontravam em lados opostos. Não podia contar-lhe algo tão sigiloso, não confiava em Marva e duvidava que ela a apoiasse naquelas circunstâncias. Saber que haviam escolhido lados contrários, na certa, a levaria diretamente à Cartimandua, pois um segredo daquele porte poderia render-lhe muitos benefícios. Não pretendo lutar contra ninguém, afirmou Alana, pousando a tigela no chão, ao lado da cama. E você precisa descansar. Não, princesa, eu já estou boa. A ferida cicatrizou, não sinto mais dores. Agora é só excesso de cuidados. Que seja. Obedeça-me. Ela acomodou Marva embaixo das cobertas e, assim que saiu, encontrou Tristan parado do lado de fora, esperando-a. A rainha pede para falar-lhe, anunciou ele rapidamente. Diga-lhe que já vou. Tem que ser agora. Está bem, concordou de má vontade. Vá na frente. Irei em seguida. Lamento, princesa, mas tenho ordens para escoltá-la. Alana o encarou com irritação. Não tinha a menor intenção de falar com a mãe naquele momento, mas Tristan parecia disposto a cumprir a ordem que recebera e não partiria dali sem ela. Vendo-se sem saída, não teve outra opção, senão obedecer.
com ele a seu lado, encaminhou-se para a porta de entrada, mas logo percebeu que não era para ali que se dirigiam. Tristã ladeou à parede e deixou a proteção do palácio, tomando a direção da floresta. Aonde estamos indo? Indagou ela, desconfiada, mas ele não respondeu. Não ao encontro de minha mãe, com certeza. Vamos, Tristã, exijo que me diga onde está me levando ou não darei nem mais um passo. Ela parou, decidida a não mais prosseguir. Preparava-se mesmo para dar meia volta e retornar ao palácio quando Kelvin surgiu do meio das árvores. Não se assuste, princesa, disse ele calmamente. Fui eu que pedi a Tristã para buscá-la. Você? Como assim? Desde quando Tristã faz o que você manda? Não estou entendendo. Acompanhe-nos e entenderá. Mas Kelvin, sussurrou ela, bem próximo ao druida, Tristã é o homem de Velocatus. O que ele está fazendo aqui? O rei Prasutagus morreu, afirmou ele, com gravidade, parando subitamente e segurando-a pelos ombros. Não temos mais tempo. Sei disso, mas não compreendo por que Tristã está conosco. Ou será que você me enganou e esteve esse tempo todo a serviço da rainha? Não, princesa. Foi Tristã quem a enganou. Naquele momento, chegaram a uma clareira no meio da floresta, onde alguns milhares de guerreiros, armados de lanças e espadas, aguardavam. Em um primeiro momento, a reação de Alana foi de susto. Não sabia de onde haviam surgido tantos homens. Ao vê-la, eles depuseram as armas no chão e se ajoelharam, inclusive Tristã, que se postou diante dela, de cabeça baixa. O que significa isso? Este é o seu exército, Alana, revelou Kelvin. Faz tempo que os homens aguardam um líder à altura de sua coragem. E esse líder é você. Mas, de onde surgiu tanta gente? De todos os cantos de nossa tribo. Grande parte, do nosso próprio exército, e muitos dos campos. Mas não se deixe enganar por isso. Podem ser agricultores, mas são também guerreiros. Não entendo, Tristã. Nunca tive contato com os soldados de Velocatus. Perdão, princesa, mas não somos soldados de Velocatus, contrapôs Tristã. Nossa lealdade pertence a quem puder nos liderar na luta contra a tirania romana. Há anos aguardamos um líder. Se isso é verdade, você sabe disfarçar muito bem. Tristã sempre esteve ao nosso lado, confirmou Kelvin. Só obedecia às ordens de Velocatus para não ser descoberto. O olhar de Alana para Tristã era de incerteza e medo. Por mais que Kelvin parecesse acreditar nele, ela ainda não sabia o que pensar. Deixe-me contar o que realmente aconteceu com o rei Venúcio, seu pai, disse Tristã, agora de pé diante dela, encarando-a com humildade. Minha mãe sempre evita esse assunto, acusando-o de traidor e covarde. Diz que ele lhe declarou guerra por vingança, porque ela o trocou por Velocatus. Isso não é verdade. Quando Caracatus, tio de Marlon, veio procurá-lo, fugindo dos romanos, Venúcio deu-lhe guarida. Repugnava-lhe trair alguém de seu povo, ainda que isso importasse em desafio ao poderio de Roma. Caracatus fez com que o rei enxergasse a verdade, convenceu da necessidade de expulsar o invasor de nossa ilha. Mas sua mãe era, de fato, a verdadeira governante, muito influente em razão de seu nascimento nobre, e não estava disposta a enfrentar os romanos. Visando unicamente seus próprios interesses, assinou um tratado de paz, entregando-lhes Caracatus em troca de apoio e proteção militar. Foi o que lhe trouxe grande prestígio e riqueza. Isso, todo mundo já sabe. Mas e meu pai? Ele simplesmente aceitou essa traição. O que ele poderia fazer? Como eu disse, o governo legítimo pertencia a Cartimandua, e não a Venúcio. Ao negar apoio a Roma, ele deixou de ser interessante para a rainha,
que preferiu repeli-lo e colocar Velocatus, um mero escudeiro, no lugar do rei. Ele fez uma pausa, como se rememorasse momentos dolorosos, respirou fundo e continuou. Esse escândalo abalou a casa de Cartimandua, que não era um palácio bonito como o que você vê agora. Muitos de nosso povo gostavam de Venúcio, que ainda conquistou a admiração de algumas rainhas e, consequentemente, obteve o apoio de outras tribos. Foi aí que ele quase conseguiu retomar o poder. Como? A atitude de Cartimandua foi vista como traição por muitos brigantes, que iniciaram uma revolta interna. Aproveitando-se disso, Venúcio conseguiu a ajuda de outras tribos e investiu contra a rainha. E o nosso exército? De que lado ficou? Nós, seus soldados legítimos, encontrávamos-nos agora sob as ordens de Velocatus, e ninguém, inclusive, eu, se atreveu a desobedecê-las. Por que não? Por dever para com a rainha. Afinal, ela era a legítima governante, não Venúcio. Assim, muito embora a maioria de nós gostasse dele, fui obrigado a seguir as ordens de Velocatus em razão da posição de sua mãe, verdadeira rainha dos brigantes. E o que aconteceu depois? Cartimandua viu-se em uma posição extremamente delicada e perigosa. Invocando o acordo de paz, pediu ajuda aos romanos, que enviaram tropas para sufocar a revolta de Venúcio. Depois disso, ele não teve outra opção, senão fugir. Mas então, minha mãe não deixa de ter uma certa razão. Ele se acovardou e fugiu realmente. Fugir para não ser capturado não é covardia, é prudência, intercedeu Kelvin. Seu pai não teve saída. Preso pelos romanos, provavelmente seria morto e não teria mais nenhuma utilidade. Vivo, onde quer que se encontre, pode reorganizar um exército e atacar novamente. Você sabe onde ele está? Alana indagou. Não. Ninguém sabe. E o que eu tenho a ver com tudo isso? Você é nossa princesa, detentora do legítimo sangue real, afirmou Tristan. Sua mãe pode ter traído o próprio povo, mas seu pai se manteve fiel aos brigantes. Você carregará a estirpe real e, como legítima herdeira do rei Velocatus, deve estar preparada para defender seus ideais. O que vocês querem de mim? Indagou Alana, após alguns segundos em que se manteve hesitante, sentindo o súbito peso da responsabilidade real desabar sobre seus ombros. Queremos que lidere nosso exército na guerra contra os romanos, falou Tristan, prontamente. Alana não sabia o que dizer. Parada diante dos guerreiros, assustou-se com a cobrança de algo ao qual não sabia se poderia corresponder. Havia ainda muitas coisas a considerar, principalmente, a confiança. Como ter certeza de que posso confiar em vocês? Questionou ela, encarando Tristan com ar intimidador. Primeiro, foram leais a meu pai. Depois trocaram essa lealdade pela minha mãe Velocatus, e agora, após tantos anos, e sem que eu nunca soubesse de nada, pretendem transferir toda essa lealdade a mim. Pergunto-me a quem serão leais depois que eu me for ou que seus interesses mudarem. Confie em mim, princesa, pediu Kelvin, puxando-a para um canto. Nunca lhe faltei até agora. Você conhece minhas intenções, sabe que eu não a entregaria nas mãos de traidores. Tristan e seus soldados querem o mesmo que nós. Não sei, Kelvin. Ele sempre obedeceu cegamente às ordens de Velocatus. Ele fez o que foi preciso para não levantar suspeitas. Ele me vigiava dia e noite. Lembrou ela, não sem uma certa raiva. Que escolha ele tinha? Se você se lembra bem, verá que ele procurava não interferir em nossos assuntos e, sempre que podia, se mantinha à distância. Ela encarou o Tristan, ainda em dúvida, embora ponderando as palavras de Kelvin. Percebendo que ela o observava, Tristan se aproximou. Compreendo suas desconfianças, disse ele. Contudo, pense,
Considere, reflita. Por que haveríamos nós de inventar tudo isso? Com que objetivo fingiríamos desertar de Katmandu? Por que nos juntaríamos a Boudica, correndo o risco de sermos descobertos e massacrados por ela? Ou será que você pensa que foi Katmandu quem armou tudo isso, apenas para nos infiltrarmos nas terras de Boudica e destruir a rainha dos Essenos? Ele tem razão, Alana, concordou Kelvin. A política de sua mãe não é provocar o inimigo. Ela teme que Boudica se volte para o norte e nos ataque. Em vez de se infiltrar no exército esseno, Katmandu espera a proteção de Roma. Todos os soldados a olhavam com expectativa, ansiosos por um novo líder. Juro pelos deuses, princesa, que você tem a lealdade de todos nós, asseverou Tristan, apontando para os demais soldados. Muitos de nossos guerreiros estão aqui. Alana se perguntou se o pai de Marva estaria entre eles, mas não externou sua curiosidade. Não estava bem certa do que deveria fazer. Sentiu medo, insegurança. Marcus Tito não estava ali para encorajá-la, e ela temia tomar uma decisão precipitada e inconsequente. Não sei, Alana resistia. Não sei se estou pronta. Todos os guerreiros acreditam que sim, insistiu Tristan. Eles confiam em mim, mas não me seguirão. Seguirão a você, a quem o sangue real confere legitimidade para combater e governar. Nós a queremos como nossa rainha. Viva a rainha Alana! Gritou alguém, erguendo a espada. Viva! De todos os cantos, soldados começaram a levantar armas, numa demonstração comovente de confiança e apoio. Envolvida pela aura de franqueza e lealdade dos guerreiros, Alana sentiu a desconfiança e o medo esmorecerem. A certeza de que eles falavam a verdade, de que lhes seriam leais até a morte, encheu-a de ânimo e coragem. Um arrepio de emoção tomou conta de seu corpo, trazendo a crença de que ela era a rainha deles, dos essenos corajosos e rebeldes que não se curvariam mais à tirania de Roma. A espontânea demonstração de apreço e lealdade não apenas a comoveu, como a convenceu da sinceridade de palavras e gestos dos soldados. Algo em seu íntimo se abalou, se remexeu, como um fogo adormecido que, de uma hora para outra, é despertado das profundezas da terra. Seguindo a aclamação dos guerreiros, todo o corpo de Alana reagiu, fazendo percorrer, pelo seu sangue, a certeza de que tudo o que diziam era verdade. Agora confiante de que se encontrava ali para guiar os guerreiros em direção à reconquista das terras celtas, Alana sacou a espada da cintura e empunhou-a com força, apontando-a em direção ao céu. Naquele momento, sentiu no próprio corpo o poder da deusa da guerra que, sem que ela visse, estava ali, indicando-lhe a direção de seu destino. Capítulo 28. O emissário romano deixou o palácio de Boudica com pressa, temendo pela própria vida. A rainha o recebera com uma fúria selvagem que ele nunca antes havia visto em uma mulher. Dali, partiu diretamente para o acampamento, onde o procurador Cato Deciano aguardava uma resposta. Lamento, procurador, mas a rainha não quer ceder, avisou ele. Insiste que as terras pertencem às suas filhas. O olhar do procurador exibia uma certa satisfação. Apesar de os bretões serem guerreiros valorosos, a maioria havia se rendido ao governo romano sem maiores dificuldades. Muitos opuseram resistência e pagaram caro, outros se submeteram sem qualquer reação. Investir contra uma rainha jovem e louca não seria de todo mal e lhe traria enorme prestígio. Afinal, o que queria era defender os interesses de Roma, cujo direito de anexar o território dos essenos era incontestável. Prasutagus não poderia ter disposto de forma diferente, e Boudica, muito menos, tinha direito de se apegar a um testamento sem valor legal algum diante do senhor legítimo de toda a Britânia, que era o imperador Nero. Enquanto isso, Boudica demonstrava enorme preocupação. Por pouco não perfurara o coração do mensageiro com sua própria lança,
só não o fazendo porque Kendra impedira. Se houvesse feito isso, sabia que as consequências seriam devastadoras. Mas, pensando melhor, não tinha certeza se havia mesmo evitado a devastação iminente. O que você acha que eles farão, Kendra? Indagou a rainha, encarando-o com raiva e medo. Tomarão, à força, o que não lhes pertence. Para os romanos, tudo lhes pertence. Até mesmo as nossas vidas. Foi nesse momento que ouviram o som de cascos de cavalos se aproximando em disparada. Boudica susteve a respiração e olhou ao redor, procurando pelos soldados. Gritos do lado de fora, bem como o ruído do choque dos metais, lhe diziam que seus guerreiros já se encontravam a postos, prontos para defender sua rainha. Saia, Boudica. Foi a voz retumbante que chegou a seus ouvidos. Em nome do procurador Cato Deciano, apareça. Boudica não teve outro jeito, senão sair. Surgiu com ar imponente, altivo, os cabelos ruivos e cacheados refulgindo à luz do sol. Na mesma hora, seus soldados a cercaram, formando uma barreira de proteção. Ela os afastou com um gesto decidido, pisando o solo com altivez, sem demonstrar submissão ou medo. O que deseja? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sabe quem sou eu? Tornou o homem, ignorando a pergunta dela, e, ante seu olhar de indiferença, ele mesmo respondeu. O procurador Cato Deciano em pessoa, e estou aqui para exigir o cumprimento da lei. Não temos nada a tratar com você, afirmou Kendra, surgindo de entre os guerreiros. Qualquer contenda entre nós e os romanos deve ser dirimida pelo governador Caio Suetônio Paulino, que é o encarregado de resolver as questões legais. O governador está ausente, retrucou ele, com visível má vontade, em campanha na ilha de Mona, para mostrar a vocês, druidas, qual o seu devido lugar. Mas eu sou o procurador da ilha, e é a mim que compete cuidar das questões financeiras do império. Creio que as palavras de Kendra foram bem claras, intercedeu Boudica. Se tivéssemos algo a tratar, seria com o governador, não com você, cujo único objetivo é cobrar tributos para engordar os cofres dos presunçosos de Roma e, assim, conquistar glórias para seu próprio nome. Você é a vergonha do seu império. Deciano quase explodiu de ódio, porém, conseguiu se conter. Estava muito perto de conseguir o que desejava e que Boudica intuíra tão bem. A glória lhe pertenceria, e Nero seria obrigado a reconhecer seu valor e conceder-lhe um posto mais elevado. Seu marido contraiu dívidas para com cidadãos influentes de Roma, e também estou aqui para cobrar o pagamento devido, prosseguiu ele, ar ainda mais arrogante. Parado do alto de seu cavalo, Deciano continuava a encará-la. O olhar de ódio adquiriu uma indiferença fria, que ela não conseguiu decifrar. Os homens ao redor dela encontravam-se preparados para qualquer ataque, erguendo espadas, lanças e escudos para defendê-la e a seu território. A investida dos romanos, contudo, não aconteceu. Seguindo um movimento quase imperceptível, as tropas deram meia volta e se retiraram, deixando a rainha e seus homens assombrados. Mas Boudica errou ao crer que Deciano havia desistido. Em vez de atacá-la diretamente, ele se retirou sorrateiramente, de volta à proteção do acampamento, enquanto o exército, impiedosamente, investia contra as pessoas inocentes da tribo, espalhadas em cabanas e pequenos núcleos por toda a extensão do território iceno. Despreparados e desprevenidos, os aldeões sucumbiram rapidamente, e quando Boudica se deu conta do que estava acontecendo, era tarde demais. Os guerreiros enviados por ela não foram suficientes para sobrepujar a supremacia romana e pereceram ao lado do povo. Desesperada, Boudica saltou sobre sua carruagem e partiu sozinha em direção ao acampamento romano, ignorando os protestos de Kendra e as súplicas de seus próprios soldados. Não foi difícil encontrar o local, descoberto por batedores e senos que haviam seguido o mensageiro poucos dias antes.
Ela entrou no acampamento como um furacão repentino, levantando terra e assustando os que ali estavam. Alguns soldados tentaram parar a carruagem, mas teriam sido por ela atropelados e mortos, já que Boudica não estava disposta a se deter diante de nenhum obstáculo. Dando voltas pelo acampamento, gritava com toda a força da fúria: "Apareça, procurador! Traidor, covarde! Não tem coragem suficiente para enfrentar guerreiros no campo de batalha e preferiu trucidar inocentes desprotegidos nos campos de trigo. Onde está, maldito?" Protegido por seus homens, Cato de Ciano saiu de sua tenda. Posições invertidas, era ela quem agora fitava o romano do alto de sua carruagem, muito embora o poder se encontrasse com ele, não com ela. "Eu avisei, Boudica", falou ele, confiante na proteção de seus soldados. "Considere-se culpada por tudo o que aconteceu a seu povo e pelo que ainda está por vir. Como foi capaz de cometer tamanha atrocidade? Meu povo é inocente. Você mandou matar as pessoas e saquear a vila, para quê? Para impor uma vontade a qual jamais cederei. Ainda insiste em continuar com essa teimosia. Não foi suficiente punir o povo, que você diz inocente. Quantos inocentes mais você quer que eu castigue, até que você reconheça o que é de Roma por direito? Ceda o território e tudo se acabará aqui." "Jamais!" bradou ela, saltando da carruagem com a lança em riste. Na mesma hora, foi cercada pelos soldados romanos, que a subjugaram e desarmaram. Sua lança foi partida e atirada aos pés do procurador, que chutou os pedaços com desprezo. Posta de joelhos diante dele, Boudica esperneava o quanto podia, inutilmente lutando para se soltar. Os soldados eram mais fortes e a forçaram à submissão, embora não com muita facilidade. Antes de ser amarrada, ela distribuiu socos, pontapés e, sentindo-se presa e contida, mordeu quantas mãos seus dentes lograram alcançar. A fúria de Boudica era descomunal. Um dos soldados, seguindo as ordens de Deciano, esbofeteou-a várias vezes, enquanto outro chutava seu ventre. Depois de espancada, os homens a levantaram bruscamente e a amarraram a uma estaca, propositadamente fincada no meio do acampamento. Rasgaram suas roupas, e ali, ela foi açoitada. A violência dos romanos, em lugar de causar-lhe dor, alimentava, cada vez mais, o seu ódio. Boudica já não sofria com os golpes. A cada chibatada, redobravam a ira e o desejo de vingança. Quando, por fim, encerraram-se as chicotadas, Boudica pensou que nada mais poderiam fazer para aumentar a revolta e a humilhação que experimentara naquele momento. Sentia que os sentidos se perdiam em meio à violência e teria desejado morrer, não fosse a certeza de que tinha que se vingar. Quando a consciência, momentaneamente, lhe fugiu, atiraram-lhe um balde de água gelada nas faces, fazendo-a despertar e olhar adiante. Foi com terror que viu mais soldados chegarem. Vinham a cavalo, quase arrastando pessoas feitas prisioneiras, algumas, membros da própria família real. Mais atrás, duas figuras femininas amarradas pelas mãos, que os seguiam contra a vontade, porém, submissas. Eram duas crianças, meninas assustadas, de 10 e 12 anos. "O que significa isso?" questionou Boudica, agora, realmente, aterrorizada. "Quem pensam que são para pôr as mãos em minhas filhas?" "No momento, sou a autoridade máxima desta ilha", bradou Deciano, quase engasgando na própria soberba. "E estes são prisioneiros que, a partir de hoje, se tornarão escravos de Roma." "Como o ousa?" rugiu ela, debatendo-se debaixo das amarras. "Essas são minhas filhas. E meus parentes. Exijo que os solte imediatamente." "Você não exige nada. Você obedece. Se não por bem, pela imposição das armas. Foi a sua escolha, Boudica. Agora,
lamente por ela e aprenda, de uma vez por todas, a colocar-se no único lugar que é seu por direito, que é o de subjugação a Roma. Ao cruzar os braços, o procurador deu consentimento para que os soldados prosseguissem com sua selvageria. As duas meninas foram trazidas para a frente da comitiva e atiradas ao chão. Eram tão pequenas, tão frágeis, apenas duas crianças que nada entendiam de política nem de guerra. Mesmo assim, conheceram a brutalidade da pior maneira possível. Sob os protestos de angústia de Boudica, iniciou-se o terrível flagelo. As meninas tiveram as roupas rasgadas e, inteiramente nuas, foram atiradas de um lado ao outro, passando pelas mãos dos homens presentes, que se organizaram em círculo. Entre risadas de escárnio e aplausos de excitação, as meninas foram deitadas sobre estrados de madeira e violentadas pelos soldados, que faziam fila para experimentar um pouco do sangue real da Britânia. A tudo, Boudica foi obrigada a assistir. As meninas choravam e gritavam, padecendo sob as garras dos homens, que as possuíam com violência e força excessivas. Toda a bravura da rainha se esvaiu diante da cena bestial. As lágrimas que ela verteu, aos poucos, secaram nos próprios olhos, conduzindo o sofrimento pelos caminhos da revolta e da vingança. Cato de Ciano não estava mais ali. Ao perceber o excesso de truculência com que os soldados tratavam as princesas, retirou-se para sua tenda, temendo uma feroz advertência de Caio Suetônio. Agora, porém, o mal já estava feito e não havia mais como remediá-lo. Depois de muito tempo, quando os gritos silenciaram e a humilhação tomou conta do espírito dos prisioneiros, o procurador ordenou que soltassem a rainha e as princesas, enquanto que os demais membros da família real seriam levados a Roma, como escravos. Espero que tenha aprendido a lição, disse Deciano, com arrogância. Boudica não conseguiu responder. Não tinha mais forças nem ânimo para reagir. Só o que queria era estreitar suas filhas e fazê-las esquecer a violência e a humilhação. Queria que as meninas esquecessem, mas não ela. Boudica jamais permitiria que aquelas atrocidades morressem em sua lembrança. Ao contrário, queria-as bem vivas, porque seriam elas que, a todo momento, alimentariam a fornalha da vingança. Capítulo 29. Boudica e as filhas foram colocadas em sua carruagem e levadas de volta ao palácio. Pelo caminho, ela ia observando as casas queimadas, as plantações destruídas, os corpos espalhados pelo chão, as crianças chorando a perda dos pais. Abraçada às meninas, a rainha sentiu o ódio recrudescendo em seu peito, ditando as regras de sua conduta dali em diante. O povo massacrado seria vingado. Seus parentes escravizados seriam vingados, suas filhas violadas seriam vingadas. Se havia alguma coisa que motivasse Boudica a viver era apenas aquilo: a vingança. A pequenina construção que ela se havia acostumado a chamar de palácio encontrava-se praticamente destruída. A maioria de seus guerreiros estava morta ou ferida. A carruagem foi deixada na entrada, com o que restava da família real. À custa de muito esforço, Boudica conseguiu se mover. Saltou da carruagem e ajudou as filhas a descer também. As meninas estavam alquebradas, os corpos doloridos pela violência, uma tristeza infinita espelhada no olhar. Não se lamentem, disse Boudica, abraçando-as. Aprendam a transformar a dor em ódio. Juntas, vingaremos essa afronta e retomaremos o que é nosso. Como, mãe? Indagou a mais velha. Vamos expulsar os romanos de nossas terras. E aqueles que se opuserem a nós serão mortos sem piedade, sem termos de negociação. Não fazemos prisioneiros. Aos romanos, apenas a morte. Aos poucos, alguns servos apareceram. Ouvindo a voz da rainha, saíram de seus esconderijos para ajudá-la. Kendra surgiu com eles. Estava machucado, um olho sangrando, mas com força suficiente para ampará-la e as meninas.
Graças aos deuses, vocês estão bem, avaliou ele, notando os vestes em trapos das garotas e intuindo o que lhes havia acontecido. Pensávamos que haviam sido mortas pelos romanos. A morte teria sido melhor do que a humilhação, assegurou Boudica. Não diga isso, rainha. Mortas, não têm valia. Mas onde a vida prossegue a esperança. A vingança, você quer dizer? Ouça o que lhe digo, Kendra. Ocuparei todos os dias de minha vida a me vingar dos romanos. O que eles fizeram ao nosso povo, a minha família e a minhas filhas não vai passar impunemente. Terei minha vingança e os expulsarei daqui, não sem antes acabar com a vida de Cato desse ano. Quero que ele sofra 10 vezes mais do que minhas filhas e eu sofremos. Quero que pague por ter levado minha família como escrava para Roma. Quero que ele sinta na pele a dor que causou a cada um dos essenos que mandou destruir. Não vou sossegar até que ele seja destroçado, e vou lhe causar tanta dor, que ele vai implorar para que eu o mate de uma vez. Mas só vou fazer isso quando minhas filhas disserem que estão satisfeitas, que está completa a sua vingança e que ele já não serve para mais nada. As 2 meninas haviam sido levadas para seus aposentos, onde foram tratadas por curandeiros eficientes. Já Boudica recusou qualquer tipo de tratamento. Não queria que ungüentos e poções apagassem a memória de suas feridas, porque era com elas que manteria viva a chama da vingança. A dor devia permanecer o máximo possível, para que ela nunca esquecesse o motivo de seu ódio pelos romanos. Aconteceu o que estava previsto, constatou Kendra. A guerra contra os romanos, que era uma ameaça iminente, tornou-se inevitável. Como posso combater sem um exército? Meus soldados estão mortos. Mas você pode contar com seus aliados. Tenho certeza de que os trinovantes não hesitarão em segui-la. E tribos menores, como os careutavos e os cantiacis, também se aliarão a nós. Sem contar os brigantes. Não confio na filha de Cartimandua, já disse. A princesa Alana odeia os romanos, principalmente pelo que fizeram a Marlon, sobrinho de Caracatus, que Cartimandua entregou a Roma, como você sabe. O que tem o sobrinho de Caracatus com a princesa dos brigantes? Eles foram apaixonados, iam fugir juntos, até que Cartimandua descobriu e mandou matar o rapaz. A partir daí, Alana se voltou contra a mãe e, instruída por Kelvin, passou a desejar morte aos romanos. Vingança. Esse era o motivo mais poderoso que ela conhecia para se revoltar contra alguém. Muito bem. Traga essa princesa aqui. Quero ver do que ela é capaz. Ela está pronta para a guerra, e o exército brigante, que lhe jurou lealdade, é numeroso e bem treinado. Despache um mensageiro agora mesmo à Brigância, informando à princesa o que aconteceu aqui. Diga-lhe que aguardo sua chegada, assim como espero que ela também jure lealdade a mim. Tenho certeza de que ela fará isso. Assim foi feito. Kendra enviou o soldado mais ligeiro aos brigantes, com a recomendação de procurar Kelvin, que saberia o que fazer. O druida recebeu o mensageiro em sua caverna e o despachou de volta, com a informação de que Alana se juntaria a Boudica tão logo as circunstâncias permitissem. Ela já estava pronta, apenas à espera do momento certo para partir. Kelvin encontrou-a passeando pela floresta, juntamente com Marva, totalmente recuperada de seus ferimentos. Chegou a hora, anunciou ele, baixinho, em seu ouvido. A rainha Boudica pede que você vá ao seu encontro. Alana estacou alarmada, tentando coordenar a infinidade de pensamentos que se amontoavam em sua mente. Princesa. Chamou Marva, notando o estado de apatia da outra. Aconteceu alguma coisa? Volte para o palácio, ordenou Alana. Imediatamente. A serva não contestou. Rodou nos calcanhares e, mesmo contrariada, obedeceu. Todavia, não foi para o castelo,
ocultando-se em meio à vegetação para escutar. A tribo dos essenos foi praticamente devastada pelos romanos, prosseguiu Kelvin, narrando, em detalhes, o ataque comandado por Cato Deciano. Uma enorme consternação tomou conta do coração de Alana. Jamais poderia imaginar tamanhas covardia e crueldade por parte dos soldados romanos. Diga-me, Kelvin, tornou ela, curiosa. Marcus Tito não estaria entre esses soldados, estaria? Não sei, princesa, admitiu ele, preocupado. Embora acredite que não. Por quê? Marcus Tito está em Londinium, a mando do governador Suetônio, e não creio que abandonasse seu posto para atender o chamado do procurador. Se eu me juntar a Boudica, será que terei que lutar contra ele? Esse risco já era esperado, mas você não pode desistir agora. Eu sei, não vou desistir. Tenho um exército para comandar. Quero, porém, que você se lembre da promessa que me fez. Marcus Tito não pode ser ferido. Não me esquecerei dessa promessa, Alana, mas não posso falar por Boudica. Ela terá que me prometer também. Do contrário, não terá o meu apoio. Diga isso a ela, mas faça o quanto antes. O tempo urge. E o que direi à minha mãe? Não diga nada. Catimandua não vai, simplesmente, assistir a única filha e herdeira abandonar o palácio para se juntar aos rebeldes, contra os quais ela mesma lutou. Mas eu não posso ir para a guerra sem lhe dizer nada. Ao contrário, quero que ela saiba que estou partindo e por quê. Você não devia. Mas vou, e ninguém vai me impedir. Era preciso agir com rapidez e cautela. Dali, Alana foi diretamente procurar Tristan e transmitir-lhe suas ordens, as primeiras como líder guerreira. Reúne os homens, falou, voz firme e autoritária. Vamos partir ao amanhecer. Para a Essênia. Sim. Boudica nos aguarda e precisa de nós. Como quiser, minha rainha. Não me chame de rainha. Sou Alana, uma guerreira, líder do exército dos brigantes, e é assim que desejo ser lembrada. Como quiser, princesa. Mas não há como nos esquecermos de que você será nossa princesa, e é esse título que lhe confere legitimidade para nos liderar. Está bem, que seja. Mas não sou sua rainha ainda, lembre-se disso. Não quero usurpar o lugar de minha mãe. Decidida a contar tudo à mãe, Alana voltou ao palácio, mas só o faria às primeiras horas do dia, para não correr o risco de ser por ela impedida. Capítulo 30. Tão logo o sol raiou, Alana entrou nos aposentos da rainha, que dormia nos braços de Velocatus. Ela sacudiu a mãe pelos ombros, despertando-a, ao mesmo tempo que ao marido. Alana! Exclamou Cartimandua, sonolenta. O que está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Desperte, mãe, porque tenho algo importante a lhe dizer. O que foi que houve? Indagou Velocatus, grogue de sono e de cerveja. Eu vou partir, revelou Alana, com uma imponência e uma segurança jamais vistas. Partir para onde? Tornou Cartimandua, esfregando os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Para onde precisam de mim, disse simplesmente. Vou lutar ao lado de Boudica. Está louca? Rugiu o rei, subitamente desperto. Quer nos destruir a todos? Você perdeu a cabeça, Alana? Não sei exatamente quais são os planos de Boudica, mas se ela nos atacar. Não creio que seja essa sua intenção. Boudica vai fazer o frentes aos romanos, não aos de seu próprio povo. Mas nós somos aliados dos romanos. Talvez seja chegado o momento de reconsiderar essa aliança. O que deu em você, Alana? Pensei que, após a morte de Marlon, essas ideias houvessem ficado esquecidas. Pois se enganou.
Você pode ter matado Marlon, mas não os seus ideais. Não vou mais tolerar ser escrava de nenhum romano. E Marcus Tito? Você não o ama. Marcus Tito é general romano, portanto, meu inimigo. Não acredito que você esteja falando sério. Se lutar contra ele, você vai perder. Não pretendo lutar contra ele, admitiu, fraquejando um pouco em seu tom decidido. Mas não posso deixar que meus sentimentos pessoais interfiram naquilo que devo fazer. Isso é uma infantilidade, contrapôs Velocatus, um sorriso de deboche no rosto. Não se assuste, Cartimandua, é só uma menina querendo brincar de guerra. Se pensa que estou brincando, então, prepare-se para uma surpresa. Velocatus tem razão, concordou a mãe. Guerra é coisa séria, feita para guerreiros, não para princesas. O que uma garotinha inexperiente pensa que pode contra um exército inteiro? Acrescentou o rei, fazendo pouco dela. Você, uma criança sozinha, não terá a menor chance contra soldados romanos bem treinados. Não sou inexperiente, muito menos estou sozinha, e, empunhando a espada, prosseguiu com orgulho. Aprendi a manejar o aço, a atacar e me defender. E tenho um exército inteiro sob meu comando. Como assim? Cartimanduas surpreendeu-se. O que você quer dizer com isso? Exatamente o que eu disse. Tenho o comando de um exército, milhares de homens que me seguirão aonde eu for e que só obedecerão a mim. Atirando para longe a manta que os encobria, Velocatus deu um salto da cama, correndo para fora aos gritos. Tristã! Tristã! O soldado não demorou a aparecer, e o rei ordenou, furioso. Leve essa menina insolente daqui agora mesmo. Ela ficará confinada a seu quarto até segunda ordem. Tristã, porém, não se mexeu, deixando o rei ainda mais irritado. Você não ouviu o que eu disse? Vociferou. Mandei tirar a Lana daqui. Está perdendo seu tempo e seu fôlego, avisou a Lana, chegando por detrás do rei. Tristã não é mais seu escravo. É capitão do meu exército. O quê? Disse o rei, entre espantado e mortificado. Está me traindo, Tristã? Não, respondeu outro secamente. Apenas escolhi um lado, e esse lado não é o seu. Não acredito. Isso é, sim, uma traição. Tristã, volte imediatamente para seu posto. Esbravejou a rainha, aproximando-se deles. Isso é uma ordem. Lamento, mas só obedeço às ordens da princesa. Você vai se permitir manipular por uma criança. Contrapôs Velocatus, cada vez mais irado. Perdeu o senso e os brios, homem. Sinto muito. Não queria que fosse assim, mas não posso mais servir a quem não serve o povo. Insolente! Bradou o rei, erguendo a mão para bater em Tristã, que aparou o golpe e retrucou com firmeza. O senhor não me dá mais ordens. Muito menos tem o direito de levantar o punho contra mim. Soldados! Gritou a rainha. Homens! Não adianta, rainha, pois ninguém atenderá seu chamado, alertou Tristã. A maioria de nós é leal à princesa, e quem não é está preso. Não acredito. Isso é uma revolta, uma insubordinação. Entenda como quiser, arrematou Alana. A partir de agora, não lhe devo mais nenhuma satisfação. Estou partindo e vim apenas me despedir, como um último ato de consideração à minha mãe. Adeus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ela deu as costas aos reis, fazendo o sinal para que Tristã seguisse com ela. Desceu as escadas a passos firmes e já se encontrava à saída quando ouviu a voz da mãe, chamando-a em desespero. Alana. Espere. O que será de nós? Você vai erguer armas contra os brigantes,
contra sua própria mãe. Parto para lutar contra os romanos, mas não hesitarei em enfrentar quem quer que se atravesse em meu caminho para tentar me impedir de alcançar este objetivo. Disse isso secamente, sem virar-se, e continuou a caminhar. Os reis desceram correndo atrás dela, surpreendendo-se ao se depararem com milhares de soldados armados do lado de fora. Ambos estacaram, impressionados, Cartimã-duas sufocando com as lágrimas mal contidas. Uma carruagem aguardava em frente ao exército, na qual Alana subiu com altivez, segurando as rédeas dos cavalos, que conduziria sozinha. Tristã se postou à sua direita, ao passo que Kelvin já se encontrava montado, à esquerda. A um gesto da princesa, a tropa deu meia volta, abrindo espaço para que ela passasse. Alana conduziu a carruagem pela estrada, ladeada por Tristã e Kelvin e seguida pelo seu poderoso exército. Catimandua e Velocatus foram deixados para trás, remoendo a própria confusão, retorcendo-se de raiva e medo. Logo aos primeiros movimentos, Alana ouviu seu nome partindo do meio da multidão de homens. Olhou ao redor, buscando a voz feminina que a chamava. Não demorou muito, e Marva sobressaiu-se entre os guerreiros. A maioria do exército era composta de homens, mas havia também algumas mulheres, já que seu povo não partilhava da suposição romana de inferioridade de seu sexo. Alana, porém, não esperava encontrar Marva entre elas. Ela parou a carruagem, e todos pararam também. Marva se aproximou, segurando uma lança e um escudo. O que está fazendo aqui? Alana quis saber. Quero segui-la, princesa. Não precisa. É perigoso. Tanto para mim, quanto para você, quanto para todos. Mas eu também sou uma guerreira. Não lhe disse. E seu pai? Tornou Alana, olhando ao redor. Ele não está entre nós, admitiu, um pouco contrariada. Manteve-se leal a Velocatus. Perdão, princesa, intercedeu Kelvin, que ouvira toda a conversa. Acha prudente confiar na filha de um soldado leal ao rei e à rainha? Ela pode nos trair. Eu jamais faria isso, objetou Marva, com veemência. Desde que a princesa salvou minha vida, espero a oportunidade de provar-lhe o quanto lhe sou grata. Daria minha vida por ela. O que acha, Tristã? Alana perguntou a seu capitão. O pai de Marva é um hábil e valoroso guerreiro. Eu mesmo presenciei os momentos em que ele lhe ensinou a lutar. Posso lhe garantir que ela é muito habilidosa no uso da lança. Não é a isso que me refiro. Quero saber se ela é leal. Quanto a isso, nada posso dizer, pois não conheço seus ideais. Por favor, princesa, acredite em mim, insistiu Marva. Como poderia eu traí-la, seguindo-a para tão longe de casa, arriscando minha própria vida? Tenho certeza de que uma possível traição seria punida com a morte. Você me livrou da morte uma vez. Por que eu arriscaria minha vida novamente, não fosse minha eterna gratidão? O que ela dizia fazia sentido. E, no fundo, Alana acreditava em suas palavras. A seu lado, Tristã permanecia impassível, embora ela percebesse, em seu olhar, uma sombra de admiração e respeito. Está bem, concordou Alana, por fim. Vou lhe dar uma chance, Marva. Só espero que não me arrependa depois. Não vai se arrepender, princesa, eu juro. Muito bem. Suba aqui, ao meu lado. Seu lugar será na carruagem, junto a mim. Sem conseguir esconder a felicidade, Marva subiu na carruagem, disposta a fazer de tudo para mostrar à princesa o quanto se tornara leal. A comitiva prosseguiu viagem, rumo a Essênia, e Alana mal via a hora de conhecer Boudica pessoalmente. A sorte havia sido traçada pelo destino, e tudo o que Alana queria era expulsar os romanos e devolver a Britânia às tribos celtas. Pensando nisso, seu coração se apertou,
pois a imagem de Marcus Tito surgiu de repente, lembrando-a de que haveria possíveis obstáculos, muito maiores do que o exército inimigo, que ela precisaria vencer. Capítulo 31. O encontro com Boudica aconteceu em meio ao caos e à revolta. A rainha encontrava-se abatida, alternando entre o ódio e a angústia. Jamais se esqueceria dos momentos de violência praticados contra suas filhas, que fora obrigada a presenciar. A comitiva de Alana foi recebida por Kendra, que agora usava um tapa-olho, para ocultar a vista perfurada pela espada de um romano. Os druidas se saudaram amistosamente, e Kendra apresentou Alana a Boudica, que a recebeu com uma certa frieza. Acostumada a expor suas ideias sem hesitar, foi logo dizendo: uma menina. Esperava encontrar uma guerreira, e vocês me trazem uma criança. Lamento que pense assim, Boudica, rebateu Alana, indignada. Sou uma princesa e sei lutar melhor do que muitos de seus homens. Não duvido. Na cama também se travam muitas batalhas. Houve algumas risadas esparsas, a maioria em tom nervoso, algumas poucas para agradar a rainha. Em minha cama, a vitória é sempre do prazer, devolveu Alana, em tom sarcástico. O mesmo não acontece com a guerra, onde será difícil me derrotar, pois aprendi técnicas que apenas os romanos conhecem. Ah, é? E quantas batalhas você já lutou? Nenhuma. E antes que o risinho irônico de Boudica se transformasse em deboche, Alana acrescentou: e você? Tampouco Boudica havia participado de uma guerra. Desde que se casara com Brasiutagus, viviam em paz com a Roma, apesar de ela discordar da política do marido, questionando, inclusive, algumas de suas decisões. Que técnicas são essas que você diz ter aprendido com os romanos? Indagou Boudica, como se de nada soubesse. Táticas de luta, do manuseio da espada. Posso demonstrar, se quiser. Minha rainha, tenho certeza de que a princesa Alana é mais do que qualificada para lutar ao seu lado, intercedeu Kendra. Não duvido, concordou Boudica. Mas que romano foi esse, que lhe ensinou essas técnicas tão especiais? Um general. Por que um general faria isso? Porque o seduzi. E ele nunca questionou seus motivos? Ele não sabia quais eram meus motivos, assegurou Alana, revelando a irritação. Pode ser que não, contudo, você formou laços com ele. Os laços que formei com ele não interferem na lealdade que tenho ao nosso povo. Isso é o que você diz? Não entendo aonde a rainha quer chegar, interveio Kelvin. Pensei que tudo já houvesse sido esclarecido por Kendra. E foi, assentiu Kendra, buscando o auxílio da rainha. É claro que foi, confirmou ela. Mas vocês, na certa, hão de compreender minhas dúvidas. Afinal, como se não bastasse a princesa ser filha de Cartimandua, foi instruída por um general romano. São muitas aproximações como inimigo, que me levam a questionar suas verdadeiras intenções. Disso bem, Boudica, admitiu Alana, com altivez. Sou filha de Cartimandua, não a própria Cartimandua. Minha mãe e eu temos ideias opostas. E fui treinada por um romano, mas não devo fidelidade a ele. Afinal, estando nossa tribo sob a proteção de Roma, é natural o contato com os romanos, o que, por si só, não me transforma em sua aliada. Cartimandua mandou matar o noivo da própria filha, lembrou Kendra. Um rebelde, partidário de nossos ideais, complementou Kelvin. Um homem que foi assassinado porque não compactuava com a submissão ao inimigo,